Glória a Deus, graça e paz, igreja do Senhor, irmãos e irmãs, que estão conosco nessa live abençoada. Hoje ao vivo mesmo, né? Hoje a gente não teve como gravar e estamos aí aproveitando esse momento para trazer um tempo de edificação para vocês, um tempo de edificação para a vida da igreja. Nós queremos participar desse momento da palavra do Senhor, de algo que Deus colocou no meu coração, que tem falado primeiramente comigo, né? Falou primeiro comigo, eu tenho certeza que vai falar com vocês em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler, querido, se encontra em Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Quero mandar um abraço para todo mundo que está aí, tá bom? Participando desse momento abençoado, dessa live abençoadora. Se tiver tudo ok, queridos, coloca aí nos comentários, tá bom? O áudio, acho que está tudo ok, né? Pelo que a gente está vendo aqui, ninguém está reclamando. Mas dá um comentário aí, participa desse momento através desse momento, participa da palavra. Aquilo que Deus falar ao teu coração, você coloca aí no comentário, coloca aí no chat, tá bom? Dá um joinha nesse vídeo aí, porque a gente, pontuando os vídeos, o conteúdo do canal, a gente consegue fazer com que ele apareça para mais outras pessoas. Então é muito importante sabermos que Deus está aqui para falar conosco nessa noite. Mas ele não vai falar só agora, amém? Ele vai falar também posteriormente a essa data, porque o vídeo vai ficar aí, vai alcançar muitas outras pessoas. Então nós não sabemos até onde esse vídeo pode ir alcançar, mas eu sei que é ilimitado. Então, em nome de Jesus, participe desse momento, colocando aí aquilo que Deus vai falar ao teu coração. Nós vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 1 até o verso 11. É só acender essa lâmpada aqui, a gente vai melhorar, então o lado de cá está um pouco escuro. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta tua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles quase começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Verso 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Glória a Deus. Que palavra tremenda. Essa palavra tocou muito no meu coração e eu queria trazer para vocês aquilo que Deus ministrou na minha vida, porque eu sei que Ele pode também ministrar a você que está aí, o que foi ministrado no meu coração, mas Ele pode também tocar em outras áreas da tua vida, como vai ministrar aqui com cada um de nós que estamos aqui, essa equipe maravilhosa que está comigo me ajudando. Então, atente nesse momento da palavra para que Deus possa te pegar nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto que narra Jesus estando ali no lago de Genezaré, e a Bíblia vai relatar que uma multidão o apertava, o cercava, e não era só nesse episódio. Na verdade, aqui está no início do ministério de Jesus, mas muitas vezes, em muitos lugares por onde Jesus passava, a multidão o apertava. E ele vê ali no meio daquela multidão, pelo menos na beira da praia, dois barcos que estavam chegando, né, os marinheiros, vamos dizer assim, os marmanjos,
os marujos estavam voltando da pesca sem pegar nada, e ele aproveita aquele momento que os barcos estavam chegando para pedir pelo menos um barco daquele emprestado. Ele pega o barco emprestado, se afasta um pouquinho, e aí ele começa então a fazer algo tremendo. Porque a gente, na verdade, se prende ao milagre do texto, na verdade, e o milagre é extraordinário. O milagre, a gente vai chegar nessa parte que Jesus manda lançar a rede, e quando eles lançam a rede vem quase que arrebentando de tantos peixes. Mas algo que me chama a atenção e que antecede ao milagre é o momento de Jesus ensinar. Então ele pede o barco, se afasta um pouquinho da praia e começa a ensinar para a multidão e para aqueles que estavam ali, os discípulos, né, que ainda não eram discípulos, mas Simão, Pedro, Tiago, seu sócio, enfim. E depois de Jesus ter ensinado, depois de Jesus ter pregado, a Bíblia não fala quanto tempo, o Evangelho não narra nem o que Jesus naquele momento ali tinha dito para eles, pelo menos aqui em Lucas não tem essa narrativa, mas Jesus então, depois de fazer o ensinamento, ensinar para eles alguns princípios ou muitos princípios acerca do que ele entendia como reino, porque essa era a mensagem de Jesus, depois desse ensinamento, depois desse tempo de aprendizado, ele dá uma ordem, ele dá um comando, e o comando vai direto para Simão, vai direto para Pedro. Ele fala assim: Pedro, agora você pega as redes e lança lá no mar fundo. E aí Pedro, muito contrariado pelas suas convicções, até porque ele tinha pescado a noite toda, e ele fala algo para Jesus: olha, mestre, eu pesquei a noite toda, olha, ele está dizendo assim, eu sou pescador, eu entendo do negócio, mas sob tua palavra eu lançarei a rede. Debaixo, né, o sob com B mudo no final, sob tua palavra, ou debaixo da tua palavra, com base na tua palavra, eu lançarei a rede. E a primeira coisa que eu percebo nesse texto, e que eu acho que me chamou muita atenção, além de outras coisas que a gente vai falar, é que nós estamos na iminência de necessitarmos de um milagre. Nós temos visto aí a batalha da ciência, a batalha dos governantes, nós temos aí visto a batalha de tanta gente, alguns que estão tentando não se infectarem com o vírus, outros já estão infectados, estão batalhando também pela vida. Mas a verdade é que todos nós, eu acho que não só no contexto do Brasil, mas falando de todos os continentes, estamos na iminência ou na necessidade de precisar de um milagre. Precisamos de um milagre. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, principalmente os evangelhos que vão narrar ali os fatos que marcaram o ministério de Jesus, os fatos milagrosos que marcaram o ministério de Jesus, a gente se detém aos milagres, a gente fica impressionado como que Jesus conseguiu multiplicar os pães, como que ele conseguiu curar os leprosos, como que ele conseguiu limpar os endemoniados, principalmente o gadareno, que tinha uma legião no seu corpo. E a gente vai vendo, né, uma série de milagres inumeráveis, incontáveis. O próprio Evangelho vai dizer que não tinha como relatar todos os milagres que Jesus houvera feito, mas todo milagre, antes do milagre acontecer, ele tem um propósito, ele tem um ensinamento, ele tem uma missão a nos trazer. E a gente, na verdade, se foca muito no milagre em si. E aí eu quero lembrar uma coisa para nós, que milagre por milagre, tem muita gente vivendo milagre no inferno. Ou não? Tem muita gente sendo curada hoje, não só dentro da igreja, porque Deus não cura só dentro da igreja, não, queridos. Deus cura através da medicina ou não cura? Deus cura através da homeopatia ou não cura? Deus cura através de até mesmo um ateu pode ser curado, porque a cura que nos alcança, o milagre que nos alcança, não depende somente de nós. Muitos de nós somos alvos do milagre, dos milagres de Deus por causa da fé. Mas e o ateu, por exemplo, que não crê em nada? Ele é curado ou não é também? De vez em quando ele não tem uma gripe, não é curado? Tem uma doença lá, talvez até fatal, e alguns vivem a cura, embora ele não vai dar créditos a Deus por causa disso. Mas diga assim comigo, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, todo milagre é dádiva de Deus. Deus não nos dá milagres porque merecemos, Ele nos dá milagre porque precisamos. Tem alguém que precisa de milagre aí? Tem alguém aí comigo que precisa de milagre? Então esteja falando, porque o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Agora, não é só o milagre que Ele quer fazer, Ele quer também que aprendamos com o milagre, para que o milagre, quando chegar na nossa vida, não perca o seu propósito.
não é me curar somente, não é fazer o caroço desaparecer, não é simplesmente tirar um câncer de mim, mas é fazer com que eu aprenda sobre ele, é que eu seja ministrado sobre ele na minha vida. E aí eu percebo que Jesus, antes de fazer esse milagre acontecer, ele investe um tempo ali na multidão. Ele pede um barco, esse barco ele põe um pouco afastado da praia, e ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar para aquela multidão, para aqueles homens que estavam ali, para os pescadores que estavam ali. Então, eu queria que você notasse isso. O primeiro ponto dessa mensagem é que o ensinamento antecede ao milagre. O ensinamento antecede ao milagre. Pastor, mas eu não posso viver um milagre sem antes aprender? Pode. Mas o milagre vai ser como aconteceu com aqueles 10 leprosos. Dos 10, 9 foram curados e não entenderam nada. De repente até achavam que mereciam. De repente alguns, a Bíblia não diz, é conjectura minha, de repente dentre os 10 ali, um voltou para agradecer, porque entendeu, aleluia, não só experimentou o milagre, mas entendeu o propósito daquele milagre. Mas talvez dentre os 9 que não voltaram para agradecer, tivesse alguém que falasse assim: Jesus tinha mais é que me curar mesmo. E às vezes você que está aí me ouvindo, ou até eu já posso ter pensado assim: Deus tem mais é que me curar mesmo, Deus tem mais é que me abençoar mesmo, porque Ele é amor. Não, querido, Deus não tem nada que nada. E na verdade, tudo que Ele faz em relação a mim ou a você, Ele faz por amor mesmo. Mas a gente não pode se esquecer que Deus, além de amor, é justo. Amém? Deus é justo. E ninguém é obrigado a plantar nada, mas será obrigado a colher de tudo aquilo que plantou. Então perceba que quando Pedro é desafiado a lançar a rede, ele primeiro ouve uma série de ensinamentos. Vocês acham que Pedro tinha fé, queridos? Talvez muito pouca. Porque várias vezes Jesus, entre eles, com os discípulos, ele disse assim: homens de pouca fé. E depois de uma caminhada, depois de terem visto a transfiguração, depois de terem visto a multiplicação dos pães, viram tantos milagres, que em alguns momentos, depois de terem visto tudo isso, o próprio Jesus chegou para eles e falou assim: homens de pouca fé. Se na caminhada, durante a caminhada, eles já tinham pouca fé, você imagina nesse início aqui. Porque depois desse início aqui é que Pedro vai ser chamado, é que Tiago vai ser chamado para caminhar junto com ele, para segui-lo. Agora, imagina o tamanho da fé de Pedro. Talvez não tivesse fé nenhuma, mas no momento em que ele para ouvir primeiramente os ensinamentos de Jesus, quando ele senta ali junto com a multidão e Jesus estava no barco ensinando, o que Jesus falou, o que Jesus ensinava, trouxe pelo menos alguma fé ao coração de Pedro. E quando ele é desafiado a lançar a rede, ele, contrariado, a gente pescou a noite toda, né? O cara tinha experiências, inclusive mais experiências, né? Experiências frustrantes. Tinha suas convicções como pescador, como você tem como confeccionista, costureira, cabeleireira, atendente, né? Despachante do Detran, tem um monte de gente aqui. Confeiteiro, olha o outro aqui, ó. A gente tem nossas convicções dentro das nossas habilidades, temos ou não temos? Mas eu quero declarar algo para nós que estamos aqui, para você que está em casa. Deus está pronto para superar as suas expectativas em relação às suas habilidades. Mas para isso eu preciso de aprender. Não, está muito fraco. Repete aqui, repete em casa. Diga: para isso eu preciso aprender. Aleluia. Então, ao lançar a rede, Pedro lança a rede sob a palavra. E porque ele lançou a rede sob a palavra, debaixo da palavra, com base na palavra, o que aconteceu? Aí acontece o segundo ponto dessa mensagem. O milagre que aconteceu com Simão transbordou para outros à sua volta. Isso aqui é a parte que eu mais gosto. Porque de vez em quando a gente encontra com alguns crentes, não é o seu caso, graças a Deus, né? Na sua casa não tem isso, aqui também não tem ninguém que pensa assim. Mas em alguns casos a gente encontra com alguns crentes que eles acham que eles são a última Coca-Cola do deserto. Eles são a última picanha lá do açougue. Todo mundo fala para comprar
traficante só tinha uma e o cara, ele pegou a última. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele acha que Deus não pode se ocupar com mais ninguém, porque ele é o objeto direto do poder de Deus. E muitas vezes o milagre não chega na nossa vida, porque quando chega, e se chegar, vai parar em nós. Você imagina se fosse eu, ou se fosse você, quando Jesus falou assim, puxa a rede agora, e quando eles puxaram, as redes estavam quase arrebentando, e não cabia no barco. O que você ia fazer? Você ia chamar os seus amigos que estavam próximos de você, para que o peixe que você estava pescando fosse compartilhado com eles, ou você ia vender seu barquinho, ia comprar outro barco. Não, vou comprar um barco maior, eu não vou dar peixe para ninguém. Fala a verdade, né? Então, o pessoal agora ficou meio tenso. Daqui eu estou vendo que você ficou tenso, meu irmão. Pela cara do pessoal que está aqui, eu estou vendo que você ficou tenso aí. Agora, o que eu aprendo é que Deus está pronto para fazer um milagre na minha, na tua vida. Deus está pronto para fazer um milagre na nossa vida. Mas o milagre não pode parar em nós. Deus está pronto para superar as minhas expectativas. Está pronto para contrariar as nossas experiências. Não pense em você, porque você já fez encontro com Deus, Peniel, fruto fiel, sei lá quantas vigílias você já foi. Não pense que você já experimentou tudo da parte de Deus, porque ainda tem muito mais para você experimentar. Ainda há um oceano infindável da presença, do amor, da graça, do perdão de Deus para você descobrir. Mas você não pode parar no que você já conhece de Deus. Você não pode deixar que as suas expectativas ou experiências ruins ou boas te impeçam de viver o novo de Deus. Quando a gente entrou nesse momento de crise, né, que a gente está vivendo, dessa pandemia, para mim, está sendo, e eu acho que, não imagino, talvez daqui para frente, viver algo tão inédito na minha vida, a não ser que a gente experimente, eu creio nisso, vamos experimentar o arrebatamento, mas eu não me lembro de ter vivido nada igual como estamos vivendo agora. Agora, apesar de eu nunca ter vivido uma situação tão complicada, tão difícil, a gente ainda está se adaptando, né? A gente está aqui, você não está vendo, mas tem todo um equipamento aqui que a gente chega uma hora antes, vai se adequando, não só essa realidade da igreja virtual, mas a gente vai se adaptando no compartilhar do pão. Nós nunca distribuímos tanta cesta básica como nesse período. E esse é um período de crise. É um período que todo mundo que tem está fazendo o quê? Está guardando, está retendo. E olha que interessante, que é um período de maior retenção e de economia. A igreja está fazendo mais ação social. E não é só a igreja. Porque a rapaziada, o ministério que saiu para colher alimentos nas ruas, teve a ajuda dos comércios, teve a ajuda das pessoas que estão na rua, que estão em casa e que estão tirando do seu sustento para compartilhar com aqueles que não têm. Então a crise, ela trouxe para nós muita coisa boa, ela trouxe uma ressignificação do compartilhar. E Pedro estava naquela crise, Pedro saiu para pescar, não pescou nada naquela noite, estava com certeza frustrado. Mas o milagre que Deus gerou na vida dele, sob a palavra de Jesus, fez com que o coração de Pedro se abrisse para compartilhar aquela experiência com outros pescadores. E ele então faz sinal, vem mais barco, porque não vai caber. Meu querido, minha querida, o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ter que chamar outras pessoas. Você vai ter que incluir homens na tua vida, mulheres na tua vida, família na tua vida, vizinho na tua vida, pessoas talvez de outros estados na tua vida, pessoas de outros países vão ter que entrar na tua lista de pessoas com quem você vai compartilhar o milagre do Senhor, porque o que Ele vai fazer não vai parar em você, vai alcançar muitas outras pessoas, cidades, estados e nações. Eu creio nisso. Eu creio porque Ele tem feito isso na minha vida e Ele vai fazer na tua também. Ele fez isso na vida de Pedro. Glória a Deus por isso. E aí a gente entra no terceiro ponto dessa mensagem, porque é algo que a maioria das vezes a gente não vê acontecendo conosco. Quando o milagre acontece, por exemplo, a gente vai entrar num aspecto tem muito a ver com isso.
Nós quando chegamos aqui nesse lugar, vocês não estão vendo, mas aqui é um lugar muito, muito precário. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura bem melhor, temos um povo maior, temos mais instrumentos, mais músicos. E Deus está levantando uma geração próspera, Deus está levantando um povo que está sendo honrado pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, pela prosperidade dEle. E a gente pode cair na tentação de achar que tudo isso é fruto nosso, do nosso trabalho. Que é fruto da nossa competência. Que é fruto da nossa capacidade. Aquela igreja lá, aquela igreja é top, aquela igreja pessoal, tem nada a ver com o pessoal, queridos. Não tem nada, eu sei que a gente não deixa de falar, até para as equipes que estão aqui, quando eles se mobilizam, quando eles semeiam, quando eles ofertam, dizimam, quando eles investem nos ministérios, a gente reconhece tudo isso, mas a gente sabe que mesmo investindo, mesmo saindo para a rua, se Deus não abrir os céus, se Deus não honrar a sua palavra, nada vai acontecer, porque Pedro poderia ter lançado a rede e ter se frustrado mais uma vez. O que permitiu que ele experimentasse o milagre não foi a sua competência, não foi as suas condições, mas foi a palavra de Jesus sobre a vida dele. Então, o que faz uma igreja ser próspera não é as pessoas benevolentes do lugar, doadoras que ela tem nos halls dos seus membros, mas é a base, a palavra, é a ordem, é a palavra que faz acontecer tudo e todas as coisas na nossa vida. Então, eu percebo que esse extraordinário que aconteceu com Pedro, sobrenatural, o milagre que o alcançou, revelou para ele mesmo a sua total dependência de Deus. Porque quando ele experimenta o milagre, vê Jesus dando uma ordem, aquela ordem supera todas as expectativas de Pedro, de Simão, e ele chega na beira da praia com aquele tanto de peixe, ele se prostra e adora o Senhor e fala: não sou digno, eu não sou digno nem de chegar perto do Senhor. Quando na verdade a gente encontra com algumas pessoas que eu sou digno, sim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? A minha palavra agora está mudando o mundo, está alcançando pessoas, essa voz maravilhosa do Cid Moreira. Não, querido, não tem a ver com o dom que você tem, o seu dom é maravilhoso, é uma bênção que Deus te deu, mas é a unção dele que vai gerar no coração de quem te ouve. É a unção dele, é a palavra dele que vai gerar no coração de quem você alcança, do seu próximo, o milagre. Não são os acordes em si, não é a técnica em si, não é a oratória em si, não é o carisma em si, mas é a unção do Espírito Santo, é o poder que está carregado intrínseco nessa palavra. E toda vez que um milagre acontece comigo, acontece com você, nós temos que nos posicionar como Pedro, nos humilharmos mais ainda diante do Senhor e entender que tudo é fruto da misericórdia, da bondade, da graça dele sobre a nossa vida. Porque o milagre vai acontecer. Amém? O milagre vai acontecer para nós em nome de Jesus. O milagre vai acontecer para você em nome de Jesus. Mas quando o milagre acontecer para você, você vai se prostrar diante dele. Se você estiver no altar, você vai no altar, mas você vai glorificar o nome dele, você vai exaltá-lo, você vai adorá-lo como nunca antes, porque ele está pronto para fazer o milagre. Mas esse milagre não é para a sua glória, não é para que a bênção chegue em você e pare em você, é para que essa bênção seja multiplicada. Diga assim comigo: tudo é fruto da bondade e do amor de Deus. Eu quero concluir esse tempo de reflexão fazendo menção dessas características que a gente aprendeu nesse texto. Primeiramente, o ensino. Vocês estão aprendendo agora. Vocês que estão em casa, vocês estão aprendendo agora. Diante desse ensinamento, ou tal como outros, como a gente, às 5 horas da tarde, teve vários ensinamentos com a Josiane Chaves, através da Escola Bíblica, ou no culto de quarta-feira, nós ficamos surpreendidos com o testemunho do Bruno. O Bruno deu um testemunho na quarta-feira que alcançou assim, corações de pessoas muito distantes daqui, né? E alcançou, só para você saber, Bruno, o seu testemunho falou com uma pessoa fora do Brasil. A Silvia, né, compartilhou com a minha esposa
uma das suas falas, e isso trouxe para ela um desafio. Não sei se a Silvia está nos assistindo agora, mas a Silvia, que mora lá na Flórida, foi tocada por esse testemunho. Aí na Jane, lá de Macuco, né, eu pedi o seu contato, passei seu contato para ela, vai entrar em contato com você, porque essa palavra que você transmitiu na quarta-feira não ficou em você. O que Deus fez em você não ficou em você, já está alcançando outras pessoas. E é por isso que Deus, queridos, quando encontra uma pessoa que se dedica ao ensino, que senta para aprender, que ouve, a gente vê muita gente ensinando, né? Curso de oratória, curso para falar. A gente precisa de curso para ouvir. Precisa de alguém que é ouvitório. Ouvatória. Precisa de alguém que nos ensine a ouvir. O próprio Deus já nos ensinou isso de forma figurativa, porque nos deu duas orelhas e uma boca só. É para você ouvir mais e falar menos. As mulheres também, tá? É só a gente não. Fala, Deus, fala, Deus. Então, quando nós aprendemos, quando valorizamos o ensino, tudo que Deus vai fazer a partir de nós vem com um propósito. Não só do milagre, porque o milagre vai glorificar o nome dele. Mas milagre por milagre não é o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer nos ensinar, Ele quer transferir para nós o seu caráter. Ele quer gerar em nós a sua imagem e semelhança que o pecado apagou. Aleluia! Então, primeiramente o ensino. Em segundo lugar, a prática desse ensino. Porque se você aprende, os desafios que chegarem para você, e vai chegar. Estamos no meio de um desafio, né, nacional, internacional. Nós estamos no meio de um desafio que envolve vários governos de várias nações, mas esse desafio nacional ou internacional trouxe outros desafios menores dentro de casa, no trabalho. Tem gente que, aqui mesmo, do nosso lado, tem pessoas que não sabem como é que vai ser, se vai voltar para a empresa, se vai voltar a trabalhar no lugar de onde estava antes dessa pandemia. Mas se eu me assento para ouvir os ensinamentos, todas as minhas escolhas e todas as minhas atitudes vão ser pautadas no ensinamento que eu tive. E não é sentar para ouvir apenas, porque eu ouvi, tem muita gente ouvindo e não praticando. Mas uma vez que eu aprendo, quando o ensino é jogado para dentro, é guardado dentro do meu coração como tesouro, então eu aprendo e todas as minhas escolhas e atitudes serão pautadas nesse ensinamento, ou seja, a minha prática terá base pela palavra. E aí eu vou viver de experiências. Eu vou viver experiências, eu vou viver milagre. E esses milagres, essas experiências vão trabalhar na minha convicção. E aí sim, é onde Deus quer chegar. Porque aquele homem que era um pescador de tilápia, de dourado, de espada, que só pensava em encher o bucho dele e da sua família, agora vai continuar enchendo o bucho dele e da sua família, mas ele vai deixar de ser pescador de peixe e vai ser pescador de homens. Por quê? A experiência do ensino, da prática desse ensino, as experiências de milagres e mudanças de convicção vão trazer um novo rumo para a nossa vida, uma nova direção para a nossa história, vão trazer rumo para mim, para você, como trouxeram para a vida de Simão. Então, seja o que for, em que área Deus estiver falando com você hoje, Ele está te permitindo ressignificar a sua vida a partir desse aprendizado. Ele está te permitindo trazer um novo sentido. Você não vai ser mais o mesmo. Eu não vou ser o mesmo pastor depois de tudo isso que a gente está vivendo. Você não vai ser mais aquele crente que está só esperando a porta da igreja abrir para pegar o seu lugar que está lá da não, você não tem lugar, meu irmão. O seu lugar não é dentro da igreja, o seu lugar não é no banco da igreja. O seu lugar é os confins da terra. Pregar e anunciar as obras do Espírito Santo na tua vida e através da tua vida. Vai ter um momento que você vai sentar-se sim lá no banco, vai sentar-se na cadeira, porque você precisa aprender, mas aquele lugar não é o seu lugar, é um tempo, é um momento de aprendizado, porque o seu lugar é salvar o mundo, é ir levar o evangelho por toda a terra. Mas eu não tenho chamado missionário, quem disse que não? Todos somos missionários.
Todos somos evangelistas. Mas os apóstolos tinham poder. Você também tem poder. Há uma unção sobre a tua vida. E esses sinais seguirão aos que creem. Não é aos pastores apenas, não é aos apóstolos, não é aos bispos, não é aos pentecostais ou aos tradicionais, é aos que creem. Viverão uma vida de milagre. Que Jesus possa ressignificar a sua vida através dessa palavra. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que não vai ficar só nisso. Mas de hoje para amanhã você pode experimentar esse milagre. Se você entendeu o que Deus falou com você nessa noite, de hoje para amanhã, eu vou além. Se você entendeu o que Deus falou com você nessa noite, você pode viver o milagre daqui a alguns minutos. Você pode viver o milagre daqui a algumas horas. Algumas coisas Deus vai fazer de repente. Algumas coisas, depois do ensino, você aprendeu algo nessa noite. Logo depois do ensino, Deus vai fazer alguma coisa. Ele pode fazer isso porque Pedro, logo depois que Pedro ouviu algumas coisas, aprendeu algumas coisas, aquilo foi o suficiente para gerar fé no coração de Pedro. Talvez fé que ele não tivesse nenhuma fé. E se essa palavra trouxe uma gotinha de fé para o teu coração, é o suficiente para Deus trazer um milagre ainda hoje na tua vida. Eu creio nisso. Então, em nome de Jesus, fique na expectativa de que Deus pode fazer um milagre daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, de hoje para amanhã, ou ainda essa semana, em nome de Jesus. Não abandone essa palavra. Jogue essa palavra para dentro do teu coração. Pai, sela essa palavra agora na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome de Jesus. Sela essa palavra no coração dos teus filhos. Eu creio nisso e tomo posse para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.